pessoal, eu sou a professora Patrícia e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre artigo de opinião, tudo bem? Eu acho assim esse tema ele bastante propício para o momento que a gente está vivendo e assim, a maioria das avaliações que a gente passa aí, concursos, vestibulares, né, sempre tem esse pedido de artigo de opinião, então vale sempre a pena falar um pouquinho sobre ele. Lembrando que artigo de opinião é o meu posicionamento a respeito de qualquer tema, né? Eu vou apresentar esse meu posicionamento, mas ele não é tão simples assim, porque muitas pessoas apresentam, né, o seu posicionamento, mas às vezes pegando carona na ideia das outras pessoas. E para início, né, eu acho que vale muito a pena no artigo de opinião, eu costumo falar isso em todas as minhas aulas, não só no artigo de opinião, qualquer coisa que a gente for escrever ou se posicionar, nós temos sempre que ser bons leitores, né? Bom leitor é aquele que lê de tudo, né? E lê sempre, e a gente praticando esse exercício de ler sempre, nós adquirimos um bom filtro para as ideias e a diversidade de informação. E é a partir daí que a gente começa a ser formadores de opinião. E lembrando que artigo de opinião, ele, assim, não é só para pessoas diferenciadas. Qualquer um de nós podemos ser um articulista, né? Basta a gente ter bom senso, prestar atenção nas situações, né? Nós podemos ser articulistas em relação a tudo aquilo que chama a nossa atenção, né? Basta a gente realmente, assim, não deixar as coisas, assim, desapercebidas, não é? E nós sabemos que o artigo de opinião, ele tem a sua estrutura, né? Ele que é introdução, desenvolvimento, conclusão, mas assim, uma das suas características marcantes é persuadir, né? É convencer quem está lendo ou quem está me ouvindo, né? É eu provocar, é eu convencer, ele tem essa marca, né? E para isso, assim, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter argumentos, né? Eu tenho que me usar de argumentos sólidos, falar com propriedade, né? Pesquisar, enfim, convencer com maestria, né? E não jogar qualquer opinião. E vale também lembrar que eu posso me utilizar de fontes que ressalta essa minha postura, essa minha ideia, fazer citações, né? Colocar pessoas, nomes que pensam como eu, tudo para enfatizar, né? Tudo para ajudar nesse meu convencimento a quem está me ouvindo ou lendo. Lembrando também que o artigo de opinião, ele é um gênero, né, que normalmente eu vejo em veículos de comunicação, em jornais, em TV, em rádio. Mas vocês podem me perguntar, mas por que em rádio, né? Porque o artigo de opinião, ele não é só escrito, ele pode ser falado. Às vezes um comentarista, né, de um rádio, ele tem lá um certo horário que ele faz os seus comentários, e ali ele está expondo, né, expondo a sua opinião. Então, a gente vê bastante em veículos de comunicação, mas seja ele escrito ou seja ele falado, a marca principal é essa, é convencer, é persuadir, né, aquele que está me ouvindo ou me lendo. E lembrando sempre, né, que na estrutura, né, da escrita, normalmente eu me utilizo de 4 parágrafos, né, um primeiro para introdução, 2 para argumentação e 1 para minha conclusão, né? E o que diferencia muito ele do texto dissertativo e argumentativo é que eu vou mais além, né? No artigo de opinião, eu vou mais a fundo, né? Na minha provocação, na minha tentativa de convencer quem está me ouvindo. E na minha conclusão, eu posso ser direta, né? Deixar ali mais um momento para que a pessoa, né, que está ali se dispondo a me ouvir, se convença, né? Ou até mesmo reflita sobre aquilo que eu esteja falando. Lembrando que, assim,
eu também preciso pensar muito nas opiniões opostas quando eu estou falando. Porque eu tenho que pensar naquele que está pensando ao contrário de mim. E eu já me posicionar rebatendo isso. Já para deixar claro, isso é uma estratégia no artigo de opinião. Eu ter esse pensamento em quem está pensando ao contrário de mim e já deixar ali uma fala, né, que deixe qualquer dúvida de quem está pensando ao contrário de mim sanada, que ele venha a ter dúvidas sobre a opinião dele. Então é isso, gente. Aqui fica aí uma reflexão para vocês sobre artigo de opinião. Beijão e obrigada.